Para falar agora do São Paulo. Talvez tenhamos novidades importantes aqui, hein? Por enquanto é o seguinte, São Paulo recusa a proposta do Santos por Luciano. O Luciano deu aquela entrevista assim que acabou o campeonato, né? Vai ficar? Não sei, vamos ver, depende e tal. A partir daí, ele já foi para tudo que é lado. Mas por enquanto, tá. E agora essa negociação pelo Wendel, que o São Paulo quase, quarta-feira passada já estava quase. Agora já não tá tanto. Pode ter um Moreira na jogada. Então, não é? O Wendel não tava? O tempo verbal foi mudando. O tempo verbal foi mudando. Não estava fechado, não. Acertou com o Wendel, só falta se dar com o Porto. Aí até aí, né? Acertou aí com o Tirone, só falta acertar com o Band Esportes. Aí beleza. Mas fala aí, Arnaldo. Sobre o quê? O Wendel ou o Luciano? Qual que você Não, quer? as duas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a base também, a história da parceria com a base. São Paulo é isso. Eu acho que o São Paulo deu o sinal que vai investir muito pouco, tem a prioridade lateral esquerda. O Wendel segue sendo a prioridade, mas ainda não existe um acerto final. O Luciano, Tirone, o São Paulo só vai negociar o Luciano para um clube fora do país, né? Então o Luciano não vai jogar no Cruzeiro, provavelmente, não vai jogar no Santos, provavelmente, não vai jogar no... Então eu acho que quando ele se coloca no mercado, empresário e tal, ficam no agito. O Santos está querendo contratar jogadores. O Santos, né, a gente ainda não... O Santos, o Gabigol, tô dentro. Dudu, tô dentro. Luciano, tô dentro. Ele está tentando seduzir algum jogador já, tarimbado, rodado e tal. E o São Paulo não vai se desfazer do Luciano sem ter algum outro jogador minimamente do nível contratado. Como está muito difícil contratar jogador, o São Paulo só vai abrir mão do Luciano se uma proposta a Arábia e tal vier muito forte e ele quiser sair. Para o mercado interno ele não sai. O Santos abriu uma empresa, né, para achar petróleo, né? Para contratar todo mundo? Não, a sonda todo mundo, sonda esse, sonda aquele. Agora, olho na tela aí, Massa, tem os números do Luciano pelo São Paulo, depois eu vou acrescentar um outro detalhe. Desde que ele chegou, foram 261 jogos, 85 gols marcados, 23 assistências e 3 títulos conquistados. Na verdade, os três últimos que o São Paulo conquistou aí há muito tempo. Na temporada, foram 60 jogos, com 18 gols, 2 assistências e um título, a Supercopa que ganhou do Palmeiras. Agora, o que eu ia te falar, e vou de novo recorrer aqui ao Bola da Vez, ótimo Bola da Vez, com o Zubeldia lá, do nosso companheiro André Plihal. Exato, até ele fala do Luciano. Vocês viram ele falando do Zubeldia, do Luciano? Ele falou muito que interessante. Se o Luciano não for o que ele é, ele não joga no São Paulo. E para além disso, falou, o Luciano ele é um jogador que tem vínculo com o gol, ou seja, gosta muito de fazer gol, mas ele corre muito, ocupa espaço. Ele falou do GPS do Luciano, que ele é um dos jogadores que mais andam em diferentes lugares. Mais se eu faço isso com um meia, talvez seja quase que um desperdício. Né, fazer o cara correr e ir daqui para lá, e que o Luciano faz isso. Eu acho que é bem curioso. A aspa é assim, né, depois desse negócio do GPS. Com isso, não quero dizer que venha um 10 e que se vá um que esteja jogando de meio atacante, que hoje é o Luciano. Luciano é muito bom. Graças a Luciano e também a outros jogadores em parte, todos fizeram com que estejamos classificados de forma direta a Libertadores. Agora, isso não exclui que devemos trazer um 10. Precisamos de um 10. Os atacantes, como o Luciano, precisam de um 10. O que ele está querendo dizer? Eu só joguei com o Luciano de 10 porque não tem outro 10. Se tiver um 10, talvez o Luciano jogue melhor. Jogue em outra função, né? E acho que... Só que é aquilo. Ele provavelmente não vai ter um 10. Então ele não vai abrir mão do Luciano. E nem o São Paulo vai. Sim. Né? Essa é a situação. E, de fato, ele gosta muito do Luciano, se deu bem com o Luciano e tudo mais. Só para completar. No meu plano de jogo, gostaria de ter um armador clássico que pudesse revezar na linha ofensiva, hoje composta por Luciano, Lucas e Ferreira. Então, se viesse um jogador com uma característica diferente, o Luciano poderia atuar até em outra posição. A galera aqui é contra o Luciano. Luciano, ídolo que faz. Realmente, acho que a galera entende muito. É porque o Luciano é um pouco... Você não passa despercebido por ele. Sem dúvida. Ele não é um cara que vai passar despercebido. Ou ele vai meter o gol, ou ele vai arrumar uma confusão, ou ele vai tirar o amarelo de alguém. Então, um cara como esse não passa despercebido. Então, arrancar o amor ou ódio,
Eu vejo cenas na porta do Morumbi, quando eu vejo Corinthians de São Paulo, que me assustam, eu confesso. Vai descendo Raí, Poi, Rogério Ceni e a torcida em silêncio. Aí desce o Luciano. Luciano. Sabe assim, desce o Poi, desce um monte de gigante da história e não tem o nome cantado. E a hora que desce o Luciano, a galera lá da rua começa a enlouquecer. Parece um artista de cinema, de música e tudo mais. Então ele não é um cara que passa despercebido. 85 gols, gente, isso não é pouco. O Neto fez 80 pelo Corinthians, que eu acho um número gigantesco. O cara já tem 85 pelo São Paulo. Então, realmente, é daqueles jogadores assim, você vai me trazer alguma coisa muito melhor? Não tenho condição. Então, você não perde esse cara. Ah, deve alguma coisa? Paga pra ele. Acalma o empresário. Porque quando ele dá aquela entrevista, ele não falou por acaso. Aquilo tá orientado. Ó, se a imprensa te perguntar, você joga no ar que deixa comigo durante as férias que eu vejo que eu consigo melhor para você. Então eu acho que essa tem que ser a meta. Não perder o cara, já que você não vai ter outro melhor. E acho que a frase é essa, né? O Luciano é o melhor jogador do mundo? Não. Tem algum outro melhor? Vai te trazer aqui o Almada? Não. Então é o Luciano, né? Me parece isso. Gente, é até meio, sei lá, é claro que quem tá dentro, né? O cara que vai todo jogo, aí vê um erro, é outro do Luciano. Mas, o cara foi responsável por 20 gols do São Paulo no ano, né? 18 ele fez e 2 ele deu assistência. Não pode ser pouca coisa. E vários do 1-0. E outra... Quase 2-1 ou... Isso, ele é um jogador importante, né? Agora, vem cá. No mundo ideal, ele não seria titular do São Paulo. Não, claro. Entendeu? No mundo ideal. No mundo ideal que você fala com o Silvio. O mundo do real é o do Raí, do Tele e tal, né? Não, no mundo ideal é o Flamengo, é o Palmeiras. É. Sim, não seria. Então, é isso que eu tô querendo dizer, né? Que vocês já reforçaram, e o abreviando o meu comentário. E o de 25 é um mundo ainda mais real. Mais 25 tende a ser muito mais real. Vocês abreviaram o meu comentário, porque são muito inteligentes. Então, ele é fundamental, ele é importante pro São Paulo, gente. Cara, se você que tá aí vendo a gente não gosta, eu lamento pra você, mas ele é importante, cara. Ele é muito importante jogando pelo São Paulo. E outra, os adversários também olham pra isso, né? Agora, se chega um 10, o Caleri vai pro banco, pelo que o Zubeldia falou, tá dando a entender. Será? Não há, eu acho assim, o Caleri... Seria Lucas, Luciano, o 10 e o Ferreira? Eu acho que depende daí do sistema de jogo, né? Ou vai jogar o que eu acho é que ataque, um 10 colocaria, um 10, né, que poderia ser o Rames Rodrigues, estava conversando com o Vessone antes da... Ontem teve Raio Valecano e Real Madrid, 3-3. Rames Rodrigues, Raio Valecano. Nem relacionado. De novo, nem relacionado. Já procura outro clube na janela de... É inacreditável, né? Então, quando o São Paulo imagina o Rames Rodrigues, o Rames Rodrigues faria, ou qualquer 10 efetivo, sombra tanto ao Luciano quanto ao Caleri. Desde que ele jogasse. Desde que esse 10 jogue alguma coisa, né? Desde que ele fizesse sombra. Então, exatamente. Do jeito que tá muito confortável pro Luciano e pro Caleri. Porque não tem outro mesmo. Sim. Bom, vamos começar falando desse zoom que teve ao longo da semana, porque o departamento de futebol ficou espantado com a questão do FIDIC agora, né? Ficou e falou, opa, acho que não vai dar. Aí teve a parada de arestas aqui, ficou até um papo de que podia cair a diretoria de futebol, que eles não falavam a mesma língua e tal. Se acertaram aí, postagem daqui, trabalhamos juntos pelo São Paulo e tal. Parece que arrefeceu, mas foi uma semana turbulenta, Arnaldo. Foi, a gente não deixou vocês na mão completamente, porque a gente tentou atualizar, fazer aquelas lives verticais e tudo mais, enquanto arranjávamos uma janela para colocar tudo a limpo, né? Na verdade, né, Tironi, eu acho que esse tópico da desavença, da efervescência política, ele transbordou de vez depois da live do UOL entre nossos colegas PVC
Paulo Massini e Rodrigo Matos, sobre as questões econômicas, e o tópico era justamente o FDIC do São Paulo e o impacto no futebol, né? E depois daquela live em que os companheiros colocam a divergência, digamos assim, entre o departamento de futebol do São Paulo e os rumos do clube, o São Paulo tendo que trabalhar num orçamento muito apertado, mais do que nesse ano, quando já penou, e o futebol com dificuldade de se encaixar nesse orçamento. E, além de tudo, além de discutir esse tópico, os companheiros falaram sobre, possivelmente, entrar numa seara que não tinha ninguém ainda tocado, que era a possibilidade, se não der certo essa iniciativa, o São Paulo virar SAF, né, mais para frente, com o Júlio Casares encabeçando, sendo o CEO da SAF, exatamente o papo do Flamengo com o Landim lá atrás, o Flamengo, mesmo mais rico, também podendo virar SAF com o Landim sendo o CEO, aquela conveniência política. Isso proporcionou uma nota oficial do São Paulo. A nota oficial do São Paulo é a única manifestação oficial do São Paulo dos últimos tempos, fora as postagens no Instagram de cada um, que a gente vai também conversar. E a nota oficial do São Paulo é assinada pelo Departamento de Futebol, né? Negando divergências com a presidência e falando que está conversando com o fundo para se adequar ao novo, negociando com o fundo exatamente os limites do departamento para 2025, quando o São Paulo vai ter que enxugar a conta em todos os setores, e o departamento de futebol, claro, proeminente, a coisa mais importante do clube também, né? E aí muita gente interpretou a nota e a live do UOL dos companheiros como uma pressão, uma cutucada do departamento de futebol ao Júlio Casares, um desafio ao Júlio Casares, e o silêncio do Casares no primeiro momento, olha, vai ter mudança, ele vai mudar o departamento, vai tirar o Belmonte da cabeça do departamento de futebol, vai mudar tudo isso. E depois, na própria sexta-feira, depois da nossa última live vertical, veio a postagem padrão do Casares na conta pessoal, uma foto dele com a turma do departamento de futebol, Belmonte envolvido, planejando 2020. Juntos pelo São Paulo. Exatamente, juntos pelo São Paulo. Eu vou ler a nota, depois você lê a nota do Belmonte de hoje, domingo, porque eu acho que daí teve 2 capítulos. A nota do Casares é assim: reunião hoje no Morumbis, planejamento de 2025, juntos pelo São Paulo. Estão na foto os principais, só não está o Muricy Ramalho, né? Mas estão os diretores, né? O Carlos Belmonte, o Rui Costa e os outros dois, o Nelson e o Chapecó, que é o departamento, o quarteto do departamento de futebol desde o início da gestão Casares. E aí, hoje foi o dia do Belmonte. Achei que domingão estavam tranquilos, não estavam? Não ia ter nada de atualização sobre essa história, mas o Belmonte postou na conta dele daí. Isso é tudo conta pessoal, do Casares do Belmonte. Se você quiser ler o Belmonte, senão eu leio aqui. Estou procurando aqui a coisa do Belmonte, não estou achando. Belmonte, 3 títulos e 5 finais. De 2021 a 2024, sempre participamos de finais. Modernização do CT da Barra Funda realizada. 40% dos atletas da equipe profissional formados em Cotia. Recorde de arrecadação em bilheteria. Segundo no ranking da CBF. Essa é a novidade desse final de ano também. Não sei como, mas o São Paulo ultrapassou o Palmeiras. Essa é a gestão do São Paulo sob a liderança do presidente Júlio Casares e conosco à frente do futebol. Vamos juntos por mais em 2025. Muitos estão dizendo por aí que estaremos enfraquecidos e nós dizemos que seremos competitivos de novo, pois esse é o nosso DNA. Obrigado pelo apoio de sempre, torcida que conduz. Além desse post do Belmonte, ele me mandou, depois de eu tentar apurar as coisas, eu mandei uma mensagem na sexta-feira. Estão querendo te derrubar? Interrogação, né? Brincando. Ele falou, sempre estão. E aí ele ainda me mandou, você se surpreenderá com o nosso time em 2025. Foi isso aí para mim, para nós. Então dá uma demonstração, nós estamos firmes aqui no departamento de futebol
e você se surpreenderá com o nosso time em 2025. Belmonte, sinceramente, eu espero que sim, né? Fabrício Oraves Pintines, o Belmonte é o melhor do São Paulo, demonstrou saber o que é o São Paulo e entende a situação financeira. Ceni e Muricy ameaçaram sair se não tivesse reforços. Love. Ele falou muito sobre isso, né, no Bola da Vez, né, Arnaldo? A gente vai falar especificamente da entrevista do Muricy mais à frente. Ele também deu entrevista para o turma do GE, que vai ser publicada a partir dessa segunda-feira. Vamos falar um pouco mais à frente, mas sim, eu acho que a única coisa que o Zubeldia falou é que contraria o plano econômico do São Paulo. Eu preciso de 5 reforços para a temporada seguinte. Sim. Nós vamos explicar essa declaração também, mas sim, não existiu nesse final de ano o que existiu na outra tentativa do Júlio Casares de apertar os cintos, que foi aquela ameaça do Muricy e do Rogério Ceni saírem se o São Paulo não investisse para a temporada seguinte. Isso não aconteceu, né? Agora, Tironi. Marcelo Novaes, fala. Pode falar do Marcelo Novaes. Não, só um agradecimento. Então, cara, para explicar esse cachimbo da paz aí, das postagens entre Casares e Belmonte, a gente tem que mostrar um pouco como é que funciona, como está funcionando politicamente o São Paulo. Porque o Belmonte é o diretor de futebol do São Paulo desde o começo e tudo mais, e mesmo depois desse zoom, continua firme no cargo? Porque ele é muito poderoso nas internas do São Paulo. O grupo que o Belmonte representa foi fundamental para a eleição do Casares, para a reeleição do Casares. Então, o Belmonte, tirar o Belmonte, como foi uma possibilidade aventada, do comando do futebol, custaria muito politicamente ao Casares, né? Sim. Então, eu acho que é uma situação que agora você vê... e aí tem uma outra questão nessa tentativa de cachimbo da paz, que não é uma garantia. É a sucessão do Casares lá na frente. E aí que está a coisa, acho que remexendo lá nos corredores do Morumbi. Muita gente está de olho na sucessão do Casares. O Belmonte seria o candidato principal, natural, porque comanda o futebol, mas não é o único, né? E o que eu acho que nesses ruídos entre presidência e departamento de futebol, por conta agora do FIDIC, que seria esse o motivo, tem muita gente na interna de outros departamentos, de outros setores do clube, que está de olho na candidatura da situação para suceder o Casares, né? Quem será o candidato? Isso é daqui a 2 anos só, mas começou essa briga política interna, né? De talvez alguma rivalidade em relação ao Belmonte por essa sucessão ao cargo de presidente do São Paulo. Sim, será no fim do ano que vem. Ainda tem mais 2 anos, né? Final de 2026. Final de 2026, né? Exatamente. Vinícius Poli, vocês ficam chateados quando os outros canais são paulinos chamam vocês de canal amigo? Quem chama a gente de canal amigo? Tem alguém que chama a gente de canal amigo? Nunca ouvi. Conte aí pra gente, Vinícius. Quem nos chama de canal amigo? Bom, se fosse canal inimigo, hein? Rapaz, se o canal amigo é entrevistar presidente e diretores de futebol, nós vamos ser sempre, porque nós precisamos colocar, inclusive, eles em situação... Ninguém dá entrevista para ficar confortável. Todo mundo dá entrevista, é um risco dar entrevista, porque você se expõe. Vide que a primeira entrevista do Zubeldia, inclusive, foi dada agora, né? Então tem um monte de situações. A entrevista ela serve para tirar dúvidas e, na verdade, o que está faltando esse ano é a entrevista do Júlio Casares, né? Eu até conversei recentemente com a Priscila Senhorães, há pouco foi a última a entrevistar o Júlio Casares. Num outro momento, já aconteceu tanta coisa depois da entrevista da Priscila Senhorães, e o Júlio Casares, como o Tironi sempre diz e escreve, está devendo satisfação e entrevista. Eu acho que a coisa criou um corpo tal, e são tantos os temas, que ele poderia dar uma entrevista
coletiva para todos os meios, porque Claro, todo mundo tem isso dúvidas. isso que eu pleiteei na minha coluna lá, Exato. que eu escrevi. Falei, fala, Casares, mas fala para todo mundo, não é falar no teatro, falar não sei aonde, falar, dar uma entrevista, não postar nas redes sociais. E eu Certo? posso dizer para vocês, nem o Casares e nem o Belmonte gostam muito particularmente da gente. Só que eles sabem que esse canal aqui ele é importante. Então, muitas vezes eles dão entrevista pra gente. Inclusive, tem canal que dão algumas respostas pra gente cifradas, assim, porque acompanham a gente, né? Exatamente. Deve ter então, um monte de canal que fica xingando de não sei o quê, papapi, e os caras aí, não ligam muito. Pois é.